Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 18 de abril. Nós estamos na oitava da Páscoa. E eu desejo a você feliz Páscoa de ressurreição. Nós hoje estamos iniciando mais um projeto. E nós confiamos ao Cristo ressuscitado, à Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, esse projeto. Além de transmitir este comentário aqui pelo canal do YouTube de Dom Paulo Jackson, também vamos transmiti-lo pela Rádio Maria. Quero então entrar em contato com você que escuta a Rádio Maria. Reze comigo, acolhendo a Santa Palavra de Deus, suplique ao Espírito Santo a luz e a sabedoria do alto para acolher a palavra do Senhor. O texto do Santo Evangelho desta segunda-feira é de Mateus 28, de 8 a 15. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro, agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no primeiro dia da semana, que é o domingo, as mulheres vão ao sepulcro bem de madrugada, ao raiar do dia. O primeiro dia é uma nova semana, simboliza a nova criação, simboliza a luz da glorificação da ressurreição do Senhor. O texto de hoje se encontra dentro de uma semana toda de reflexão sobre as aparições de Jesus aos discípulos. Hoje, a aparição às mulheres. Terça, a aparição a Maria Madalena. Quarta, a aparição aos discípulos de Emaús. Quinta, a aparição aos 11 mais os discípulos de Emaús. Sexta, a aparição a 7 apóstolos no Mar da Galileia. Sábado, a aparição aos discípulos e o mandato missionário. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. No domingo próximo, a aparição aos 10 e a Tomé. Então percebam, enquanto no primeiro momento, os primeiros textos falam apenas de uma ausência do corpo, a ausência do cadáver, agora começa algo mais concreto. A aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos e discípulas do Senhor. Mas qual é a primeira mensagem que o texto de hoje nos traz? As mulheres partiram depressa do sepulcro. Maria Madalena e a outra Maria. Elas têm pressa, elas correram. É a pressa do anúncio do querigma. É a pressa do testemunho de que Jesus Cristo está vivo. Mas é muito importante aqui um elemento. Elas afastaram-se do sepulcro.
Elas não mais atualizam o luto. Elas não mais ficam olhando para dentro do sepulcro. Não mais olham para trás, para a experiência da morte. Devagarinho, algo começa a mudar. Elas se afastam da experiência da morte e começam a vislumbrar algo de esperança. E tudo isso acontece com muita pressa. Elas correm para anunciar a novidade. Misturam-se dois sentimentos maravilhosos. Elas estavam com muito medo, mas ao mesmo tempo correram com muita alegria. Medo e alegria. O tremendo e o fascinante. Esta é a experiência da transcendência. Esta é a experiência do divino. É a experiência do luminoso. O medo é, na verdade, temor reverente. A alegria é algo que fascina e, de certo modo, até nos impele, nos empurra, nos impulsiona para querermos mais e mais nos aproximarmos de Deus. O sepulcro se torna lugar de passagem. Essa é a grande mensagem. Jesus desceu à mansão dos mortos para trazer consigo aqueles que jaziam na mansão dos mortos. Mas o centro do evangelho de hoje são os versículos 9 e 10. A aparição do ressuscitado às mulheres. Jesus vai ao encontro delas. Isso é graça. A experiência do encontro pessoal com Cristo resume aí a alegria pascal por excelência. E esta é a mensagem do ressuscitado. Alegrai-vos, não tenhais medo. Alegrai-vos, não tenhais medo. É a alegria pascal. É Jesus que dissipa o medo que paralisa. As mulheres, então, agora aproximam-se de Jesus e se prostram diante dele. Elas o veem, elas o ouvem, elas o tocam. Jesus não é um fantasma, ele está vivo. Se é verdade que Jesus vai ao encontro delas, é também verdade que elas se aproximam, se prostram e abraçam os pés de Jesus. Veem, ouvem e tocam o Senhor. E esse Jesus que dissipa o medo provoca alegria e esperança. O olhar delas não mais está voltado para o sepulcro. Jesus manda uma mensagem para os seus discípulos, por meio das mulheres. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam à Galileia. Nesta frase, gostaria de destacar duas coisas. Poderíamos falar sobre o imperativo, ide, poderíamos falar sobre o anúncio, mas eu gostaria de fazer dois destaques para a expressão meus irmãos e para a palavra Galileia. Jesus chama os seus apóstolos de meus irmãos. Os mesmos apóstolos que haviam traído, negado, fugido, Jesus libera perdão. Jesus os perdoa. Jesus se reconcilia plenamente com eles, mesmo depois da traição. Eles são seus irmãos, plenamente reconciliados. Um segundo elemento importante: dirijam-se à Galileia. A Galileia, por um lado, simboliza o passado. É a regeneração. É começar de novo o caminho missionário que um dia eles fizeram. Mas a Galileia é também fronteira para o mundo pagão. A Galileia simboliza também futuro, missão, abertura universalística. Finalmente, o texto se conclui com os versículos 11 a 15, o boato do roubo do corpo. As mulheres correm depressa para anunciar uma verdade, a certeza da ressurreição do Filho de Deus. Os soldados partiram para comunicar aos sumos sacerdotes uma mentira, tramam uma mentira, recebem dinheiro, são corrompidos para espalharem um boato, uma mentira. Mesmo assim, estes soldados, que são testemunhas adormecidas, de algum modo, eles se tornam testemunhas de que o sepulcro está vazio. Mulheres que correm depressa
para anunciar a verdade da ressurreição. Soldados e sacerdotes que tramam e confabulam para espalhar boatos, mentiras, numa palavra moderna, fake news. Espalharam as primeiras fake news da história. A mentira que se espalha é um boato sobre o roubo do cadáver. O que nós poderíamos dizer, sintetizando o texto de hoje? Inicialmente, há somente a ausência de um cadáver, a pedra que foi rolada, o túmulo vazio, os lençóis revoltos ao chão, a aparição de um anjo, um terremoto, o terror dos guardas, a ordem para os discípulos: ide para a Galileia. O que percebemos no texto é que o momento e o modo da ressurreição ninguém conhece, ninguém descreve. Contudo, aparece o essencial: a identidade de Jesus. É Ele, Jesus. A sua corporeidade, o seu corpo glorioso. O fato de Jesus ser o mesmo que fora crucificado. A relação com os discípulos. A continuidade da missão a partir da Galileia. A síntese do evangelista São Mateus é muito bela. A mensagem do anjo às mulheres, a aparição de Cristo ressuscitado a estas mesmas mulheres, especialmente a Maria Madalena, e a missão dos discípulos pelos 4 cantos do mundo. Como poderíamos rezar esse texto no dia de hoje? Para rezar, eu sugiro 3 coisas. A primeira, afastar-se do sepulcro. Não permanecer pelo resto da vida olhando para trás, olhando para o buraco, olhando para a morte, olhando para o sofrimento, olhando para as injustiças. Olhar para a frente, olhar para o alto, com esperança e com alegria. Esse é o segundo elemento, a alegria do encontro pessoal com Jesus Cristo. Não pode haver alegria maior do que esse encontro pessoal com o Senhor. E terceiro, o compromisso com a verdade. Enquanto os soldados e os sumos sacerdotes espalham mentiras, o cristão tem compromisso com a verdade de Cristo, a verdade da ressurreição. Especialmente no ano de 2022, que temos campanha eleitoral daqui a pouco, nós nos comprometemos com a verdade e eliminamos todo tipo de mentira, de fake news, de coisas mal arrumadas, mal elaboradas, malditas, que destrói a dignidade e a reputação de tantas pessoas. Vamos orar estes 3 elementos: afastar-se do sepulcro, a alegria do encontro pessoal com Cristo e o compromisso com a verdade. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.